Olá a todos, seguindo em frente ao nosso estudo Masechet Sukkah, a gente está no Daf Memale Famud Bet, lá na última linha, Rabi Yossi Omer Yom Tov Vechulei, certo? De acordo com Rabi Yossi, se a pessoa, quando Yom Tov Rishon caiu no Shabat, e o cara se enganou, esqueceu que era Shabat e carregou os Arbat Amanim fora de casa, não precisa trazer Korban, porque ele estava com a mitzvah na cabeça, isso isenta ele do Korban, mesmo que foi sem querer, e geralmente alguém que transgride o Shabat sem querer e traz Korban, aqui ele está liberado. Amar Abaye fala, Abaye, lo shanu ela shelo yatzabo, aval yatzabo chayav. Fala, Abaye, olha, isso que ele está liberado é só se ele ainda não cumpriu a mitzvah. Mas se ele já cumpriu a mitzvah, ele já não tem a mitzvah na cabeça, ele realmente é chayav quando ele saiu com isso na mão. Pergunta Gemara, amide akbehei nafakbei. Fala, mas espera aí. Na hora que ele pegou os arbat minim, levantou ele, você cumpriu a mitzvah, certo? Na hora que a pessoa levanta os arbat minim, ele cumpriu a mitzvah. Então, qual é a situação em que ele saiu com os arbat minim na rua e ainda não cumpriu a mitzvah? Amarabai é que quando ele inverteu, certo? É o que a gente costuma fazer, a gente inverte o etrog, segura o etrog ao contrário, e aí quando você segura o etrog ao contrário, você ainda não cumpriu a mitzvah, então é isso que a gente faz, a gente pega os arbat minim, segura o etrog ao contrário, faz a brachá e vira o etrog. Por quê? Porque quando o etrog está ao contrário, eu não cumpri a mitzvah. Então aqui também está tratando que o cara pegou os arbat minim com o etrog ao contrário em casa, saiu com ele na rua, ele então ainda não cumpriu a mitzvah. Nesse caso, ele é patur de korban. Rav Amar afilo tem machilofo. Rava fala, olha, pode ser que ele pegou os arbat minim normal, não pegou ao contrário. Em qual caso ele ainda não cumpriu a mitzvah? Achabe maskina que quando ele segurou os arbat minim no saquinho. Não segurou os arbat minim diretamente na mão, segurou o etrog na caixinha, o lulav naquele plástico ou algo do tipo. Então, já que ele não segurou eles na mão mesmo, ainda não cumpriu a mitzvah. Pergunta a Gemara, verava ou de amarle que cadê da varachet shmale que ha? Fala, mas espera aí. Erava próprio é aquele que disse lá atrás que se eu pego a arbata menina através de alguma outra coisa, por exemplo, eu pego a arbata menina com uma luva, eu pego a arbata menina com um fio, eu cumpri a mitzvah. Então, por que aqui, de repente, se eu pego eles na caixa, não cumpri? De acordo com o Rava, eu não preciso encostar nos arbata menina, eu preciso carregar eles. Então, aqui também, se eu carreguei, já deveria ter cumprido a mitzvah. Responde a Gemara, Hanemile derech kavod, aval derech bizayon, lo. Fala, Gumará, o Kirava disse que se eu seguro a bata minim através, é, através de alguma coisa, é só quando é de uma maneira mechubede, de maneira bonita. Eu coloco uma luva na mão para segurar com muito cuidado a bata minim, mas aqui que eu pego num saquinho, numa caixa, isso não é chamado de que eu estou segurando. Por isso, é possível pegar os arbata minim sem cumprir a mitzvah. Amaravuna, fala Ravuna. Omer Ayara Biossi. Rabi Yossi costumava dizer: Olat האוף שנמצאת בין הגפיים, וכסבור חטאת האופי, ואכלה פטור. Olat haof, um korban olá, feito de frango, certo? Olá é totalmente queimada no misbeach. Hatat haof é um korban hatat de frango que os kohanim comiam. Então fala para você o seguinte, se o Cohen encontrou bem na Agafaim, é um lugar ali próximo do Misbeach. Ele encontrou lá um corban que era olataof, ou seja, a carne desse corban deveria ser queimada, e o Cohen se confundiu, achou que era um corban hatat e comeu, patur. Ele não é hayav corban, porque ele achou que ele estava cumprindo uma mitzvah, ele achou que era um corban hatat, e tbarer que era um corban olá, que deveria ser queimado e não comido. Mas já que ele tinha mitzvah na cabeça, ele está patur. Pergunta Gamara, Mai Kamash Milan. O que Rav Huna vem ensinar para a gente com relação a Rabiossi? Detabedvar mitzvah patur? Hainoach vem ensinar que alguém que se confundiu, achou que estava fazendo uma mitzvah, mas não fez, ele fez algo errado, ele está liberado? Hainoach é exatamente o que a gente viu na Mishnah. A gente viu na Mishnah que alguém que pegou o Arbat Minim, ele estava na cabeça cumprir mitzvah de Arbat Minim, o Beit HaKnesset esqueceu que era Shabbat, transgrediu o Shabbat com uma mitzvah na cabeça, ele está liberado, está isento de Korban. Exatamente a mesma coisa que Kiravuna veio falar mais. A gente poderia concluir isso baseado na Mishnah. Fala o tema que eu poderia pensar. Atamuta detabe devar mitzvah patur, ainu deavad mitzvah. Avalacha detabe devar mitzvah velo avad mitzvah imalo, kamash melan. Fala, poderia pensar o seguinte.
Com relação a Arbat Minim, é verdade que ele tinha mitzvah na cabeça e ele transgrediu o Shabat, mas ele está isento porque no fim ele cumpriu uma mitzvah. Ele esqueceu que hoje era Shabat e não podia carregar na rua, mas os Arbat Minim que ele pegou, ele sim cumpriu a mitzvah. Mas no caso do Korban, que ele achou que era Korban Khatat, que tem mitzvah do Kohen comer Korban, e no fim era Olá, então quando ele comeu, ele não fez mitzvah nenhuma. Pelo contrário, isso deveria ter sido queimado. Talvez quando Rabi se falou que alguém que sem querer transgrediu uma proibição porque ele tinha uma mitzvah na cabeça, ele é patur, ele está isento de korban, é só quando ele cumpriu uma mitzvah no fim, como no caso de Erbat Aminim. Mas talvez se ele não cumpriu mitzvah no fim, como no caso do korban, que ele acabou comendo um korban olá que não tem mitzvah nenhuma, talvez ele sim é hayav de trazer um korban, ele sim fez um pecado e traz korban, Kamash que não. O que isenta ele não é o fato de ter feito uma mitzvah, o que isenta ele é o fato de estar preocupado em cumprir uma mitzvah. Então, mesmo que na prática ele não cumpriu, mesmo assim ele está isento. Meite veio perguntar com Mararabe, se Omer, Ashochet et Tatamiti, Mevukar Kirchato Beshavat, Hayav Chatat, Vetzarich Tamid Acher. Pergunta com Mararabe, se diz o seguinte, o que acontece se o Cohen foi lá e fez Korban Tamid? Korban Tamid era feito todo dia, de manhã e de tarde. Foi lá o Cohen, fez fritar no Korban Tamid, agora ele pegou de animal para Korban Tamid, um animal que em nome Vukar Keilchato. Antes dos animais serem usados como Korban Beit HaMikdash, eles passavam 4 dias de verificações, certo? 4 dias o animal ficava lá numa salinha do Beit HaMikdash e eles verificavam se o animal tem algum defeito ou não. E eles sempre tinham spare de 4 animais, então tinha 4 dias preparados. Agora, o que acontece aqui é que o Cohen pegou um animal que não tinha sido verificado se ele é kasher ou não e fez o Korban Tamid no Shabat. No Shabat é permitido fazer shkita do Korban Tamid, mas não é permitido fazer shkita de um animal que não é Korban Tamid. Então, aqui, qual o din? Fala, Rabi que ele é Hayav Hatat, essa pessoa transgrediu o Shabat, ele tem que trazer um Korban, e não só isso, ele tem que trazer um Korban no lugar desse Korban que ele fez shkita, ele vai ter que pagar por ele. De qualquer jeito, a gente vê que mesmo que ele estava planejando fazer Korban Hatat, Korban Tamid, desculpa, certo? A intenção dele na cabeça desse Cohen tem, preciso fazer a mitzvah de Korban Tamid. E ele, sem querer, se confundiu e pegou um animal que não era Raui, não era apto para ser Korban Tamid, porque ele não tinha sido verificado. Rabi Yossi fala que essa pessoa, ele é Hayav Korban, ele tem que trazer um Korban por ter transgredido o Shabat. A priori, por quê? Ele tinha na cabeça cumprir uma mitzvah, se confundiu, pegou um animal que não era apto, mas na cabeça dele estava o cumprimento da mitzvah, porque de repente ele tem que trazer Korban. Amarle, responde a Gemara, Bar Minadeai, fala a Gemara, não, de lá não é prova. De lá não é pergunta para Rabi Yossi. Realmente, de acordo com Rabi Yossi, alguém que tem uma mitzvah na cabeça, ele se confunde, ele esquece que tem uma proibição aqui no meio, ele transgride a proibição, mas ele fez isso porque ele estava preocupado em cumprir a mitzvah, ele é patur. Nesse caso do Korban Tamid, ele é real, por quê? Daí, Marala, porque foi dito sobre isso, Amarav Shmuel Bar Hattai, Amarav Imnuna Saba, Amarav Yitzhak Bar Ashian, Amaravuna, Amarav, certo? Um falou em nome do outro, Rav Shmuel Bar Hattai falou o nome de Rav Imnuna Saba, que foi o nome de Rav Yitzhak Bar Ashian, que foi o nome de Ravuna, que foi o nome de Rav, que Goncheviu Milishkat Shinam Evukarim. Está tratando que esse Cohen, ele pegou o animal bichlal de outra salinha. Não é que ele pegou da salinha e sem querer ele pegou um animal que não tinha sido verificado, mas tinham outros que sim. Esse Cohen trouxe o animal de um lugar nada a ver, nem perto de ser mitzvah. Aí ele é hayav, porque aqui realmente é negligência. Alguém que tem a mitzvah de arbata minim na cabeça, ele pega os arbata minim, ou o Cohen que vai comer o korban hatar, o korban olá, desculpa, vai comer o frango que está ali do lado do misbeach, e ele confunde olá com hatat. Ceder é um erro pequeno, mas esse Cohen pegou, está tratando aqui que o Cohen pegou um animal de um lugar nada a ver. Ele não deveria lá ter buscado esse korban lá. Não faz sentido esse korban que ele trouxe. Por isso, ele não é chamado de shogeg, alguém que fez sem querer, e é patur. Ele é chamado de como se fosse mezid, como se fosse de propósito, porque é uma negligência tão grande que ele não está liberado. Próxima Mishnah. Mekabel deixar miad benal miad bala machzirato lamaim. Beshabat. Depois que eles, Arbata Minim, como eles mantinham os Arbata Minim
vamos dizer isso, como eles impediam que os Arbat Aminim secassem, como eles mantinham eles frescos, eles colocavam na água. Então fala Mishnah que a mulher pode receber do filho que tem bar mitzvah ou do marido os Arbat Aminim e colocar na água no Shabat. Certo? Eu não posso plantar no Shabat, mas algo já colhido eu posso colocar ele na água. Rabi Yehuda Omer, Beshabat Machzirim. Rabi Yehuda fala, olha, no Shabat eu posso devolver na água, Beyom Tov Mosifim, no Yom Tov eu posso até acrescentar mais água, o Bamoed Machlifim, em Rola Moed de Sukkot eu posso trocar água, mas no Shabat e no Yom Tov eu não posso trocar. No Shabat eu devolvo na água original, no Yom Tov, que é um pouco mais liberado, eu posso trocar água, e em Rola Moed, desculpa, no Yom Tov eu posso acrescentar água, e em Rola Moed trocar. Outro din fala Mishnah, Katana Eudelenanea Hayabelulav. Uma criança que sabe movimentar os Arbat Minim, ele sabe cumprir a mitzvah, tem uma obrigação, certo? Uma obrigação de Rabanan, que ele não tem bar mitzvah, de comprar para ele Arbat Minim, porque ele já sabe cumprir a mitzvah. Fala Gamara Pshita. Fala Gamara, é óbvio, qual o problema da mulher receber os arbata mínima e colocar na água? Porque a Mishnah tem que falar isso? Isso daqui a priori é óbvio, não tem nada de errado. Mal de tema que eu poderia pensar, ou ele veio bat riuva e emalote kabel kamash melan. Eu poderia pensar que a mulher não tem obrigação de arbata mínima. Então, para ela é mukse. Talvez ela não pode pegar os arbata mínima e devolver na água. Vem a Mishnah ensina que não, que já que para o marido ou para o filho não é mukse, para a mulher também não, e ela pode pegar e colocar na água. Katana Eudelenanea. Foi dito na Mishnah que uma criança pequena que já sabe movimentar os Arbat Minim, eu tenho uma mitzvah de Rabanan de comprar para ele Arbat Minim para ele cumprir a mitzvah. Certo? Essa é a mitzvah de Hinuch, é a mitzvah de educar os filhos. No momento que o filho sabe cumprir a mitzvah, eu compro para ele. Tá no Rabanan, aparece na Braita sobre várias mitzvot. Katana Eudelenanea Reabelulav. Uma criança que sabe pegar os Arbat Minim e balançar, sem deixar cair, etc. Preciso comprar para ele o lavo. Leitatev hayabetzitzit. Ele sabe se vestir, preciso comprar para ele um talit, um tzitzit. Lishmot filin, aviv lokech lot filin. Ele sabe cuidar do tefilin, ou seja, ele sabe que não pode urinar nem fazer nada com o tefilin, ele sabe cuidar para o corpo dele estar limpo na hora de usar o tefilin. O pai compra para ele o tefilin. Yodel edaber, na hora que a criança sabe falar, aviv lomdot Torah. Vekrat Shema. Na hora que a criança começa a aprender a falar, tem mitzvah dos pais ensinarem Torá para ele. Torá e Kriat Shema. Torá Maihi, o que é Torá? Qual o passuco da Torá especificamente? Tem que ensinar para a criança assim que ele começa a falar. Amarevnuna, Torá tzivá lá no Moshe Morashá Keilat Yaakov. Esse é o passuco que tem que ensinar para a criança. Torá tzivá lá no Moshe Morashá Keilat Yaakov. Kriat Shema Maihi, o que é o Kriat Shema que tem que ensinar para a criança? Passuco Rishon, o primeiro passuco tem que ensinar as crianças a falarem. Ayodel Ishmor Gufo, Chlimal Gufo Tearot. Uma criança que sabe tomar cuidado para o corpo dele não se impurificar, certo? Ele sabe tomar cuidado para não encostar em nenhum animal morto, nenhum réptil morto, nem nada do tipo. A gente pode comer tearot que ele encostou. Se essa criança encostou em uma coisa, trumá ou algo do tipo, ele não impurifica trumá, a gente não precisa supor que talvez ele se impurificou, a gente pode deixar ele comer sem problema. A trumá continua pura, porque provavelmente ele sabe tomar cuidado. Lishmor et yadav, ochlim al yadav tearot. Se ele sabe tomar cuidado com as mãos para não encostar em nada impuro, não encostar no morto, nada do tipo, também, se ele só encostou, está liberado, pode comer. Uma criança que você sabe perguntar para ele, me diz uma coisa, se encostou ou não encostou em algo impuro, certo? A gente tem dúvida se ele encostou ou não. Se ele já sabe responder uma pergunta dessas, Birshut Yachid Svekota Me, Birshut Rabin Svekota Hor. No Reshut Yachid, é uma halakha especial ligada a Tumá e Tará. Quando eu tenho dúvidas se algo está puro ou impuro, no Reshut Yachid, em propriedade particular, na dúvida se está impuro, e no Reshut Rabim, na dúvida está puro, certo? Se eu não sei se a criança tocou ou não tocou, é uma criança que já tem idade para perguntar para ele. Se está se tratando de uma trumá que está no Reshut Yachid, na propriedade particular, ela está impura. Na dúvida, se eu não sei se a criança acabou encostando ou não, está impuro. No Reshut Rabim, está tahor, é uma halakha especial ligada a truma. Ayodea lifros, kapav, holkim lo truma bevitagranot. Uma criança que sabe participar de
de Birkat Kohanim, então, e ele vai no Beit HaKnesset, ele faz lá Birkat Kohanim com o pai ou sem o pai, eu posso supor que ele é Cohen, então se ele vier no meu campo, eu posso dar para ele trumar, certo? Fazer Birkat Kohanim é um sinal de que a criança realmente é Cohen. Aí eu dei a lishchot, uma criança que sabe fazer shkita, ochlim shkitato, é permitido comer da shkita dele, certo? O shkita não precisa ser feito por um adulto, precisa ser feito por alguém que sabe fazer. Se a criança sabe fazer, tá ótimo. A maravuna vê o chegador ao medal gabav. Faravuna com a condição de que tem um adulto vendo o que ele faz direito, certo? A criança que sabe as alahot e sabe fazer, ainda assim ele não pode testemunhar que ele fez como se deve, tem que ter um adulto vendo o que ele faz. Se a criança já consegue comer um casai de pão, então, as fezes dele, a urina dele, já é considerado fezes e urina, a ponto de que eu não posso rezar próximo a isso, eu tenho que me afastar 4 amot para poder rezar. Amarav Hizda veu she'achol leochlo bechdei achilat pras. Para Rav Hizda, é isso que a gente disse, que se ele consegue comer um kazait, já é chamado de adulto, digamos assim, que a urina e a fezes dele já tem cheiro e já não posso rezar na proximidade, é se ele consegue comer um kazait num tempo mínimo de achilat pras, que é 3, 4, 5, 9 minutos, tem algumas discussões, mas não uma criança come de pouquinho em pouquinho por horas. Amaravia Breidravivo, Breidraviavo, Ivo, não sei. O Begadola Fabish não é achilat pras. Agora, alguém adulto, mesmo que seja um velhinho que ele tem muita dificuldade de comer, para ele, mesmo assim, é proibido. A criança, para entrar no status de adulto e proibir rezar próximo às fezes e urina dele, é só quando ele consegue comer um kazait em 3, 4 minutos. Mas um adulto que já passou isso, mesmo que ele está com algum problema, ele não consegue comer direito, é proibido de qualquer jeito. Dertiv, veosif, dat, yosif machov. Quanto mais dat, quanto mais conhecimento a pessoa adquire, mais problemas ele traz para si mesmo, digamos assim, aqui no sentido de que a comida, o que ele come, ou seja, ele está mais velho, já está mais duro, já ficou adulto, o que ele come já é considerado algo que masria Rashi traz, que tem um cheiro ruim e não posso rezar nas proximidades. E a Echol Kazait Tzali, uma criança que já consegue comer um kazait de carne tzali, grelhada, shochatim alavet pesach. Ele pode participar do Korban Pesach porque ele tem a capacidade de comer um kazait, certo? O Korban Pesach era feito em grupos, um grupo de pessoas se juntava para comprar um Korban Pesach e comer juntos. Agora, para poder participar, tem que ser que a pessoa consegue comer um kazait. Então, uma criança que consegue comer um kazait de carne pode participar. Shenemar ish lefi ochlo. Rabi Omer, Achechol levarer achilá. Rabi Uda fala, não, não é suficiente que ele tenha a capacidade de comer, tem que ser uma criança que entende o significado de comida, ele sabe diferenciar o que é comida. O que significa isso? Notnim lo tzoror vezorko, egoz venotlo. Significa que a criança, se eu der para ele uma pedra, ele não vai pôr na boca, ele vai jogar. Se eu der para ele uma noz, ele vai pôr na boca e comer. Ele consegue diferenciar o que é comida e o que não é comida. Aí sim ele pode participar do Korban Pesach. Adran alach lulav agazul. Com isso a gente termina o Perek lulav agazul. Bezat Hashem. Em breve seguimos em frente para o próximo capítulo.